Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades dadas no dia 8 de julho. No caso, é a página 82 do livro de matemática e o exercício da página 16, né? Das duas contas que faltavam também da divisão. No caso, a conta de divisão é um número na chave apenas. Lembrando que eu já tinha explicado para vocês que a divisão é como se fosse a filha das operações, no caso, a rebelde, porque para a gente efetuar a conta, a gente resolver a conta, ela é deitada e a gente não começa a resolvê-la pela casa da unidade, sim pela primeira casa da esquerda para a direita. No caso aqui, a gente vai começar a resolução pela casa da unidade de milhar. A primeira pergunta que a gente faz é: esse número aqui, ó, ele é maior, menor ou igual ao divisor? Ele tem que ser igual ou maior. Se for menor, a gente precisa estabelecer um contato, um conjunto aqui. Por isso que eu fazia aqueles arquinhos nas explicações. Então, aqui, o número 8, ele é maior que 2. Então, pelo menos, por exemplo, se eu distribuir 8 balas para duas crianças, pelo menos uma bala para cada criança vai dar. Aí, aqui na lateral, a gente faz a tabuada, né? Do 2. Então, a gente sempre começa pelo 2 vezes 0, né? Lembra disso, porque o 0 faz parte da tabuada. 2. 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 3, que dá 6. 2 vezes 4, que dá 8. E 2 vezes 5, que dá 10. A gente vai deixar por enquanto assim, que aí já facilita um pouco da nossa resolução de problemas. No caso aqui, o número 8 a gente tem aqui na tabuada do número 2. Então, o que a gente vai fazer? Que número multiplicado por 2 que dá o número 8? É o número 4. Então, a gente vem aqui, coloca o número 4 aqui, certo? E aí, a gente faz a multiplicação. 4 vezes 2 é igual a 8. O resultado eu vou colocar aqui embaixo, lembra? Porque aí eu vou fazer a subtração, ok? Tudo bem? Então, aqui, ó. Aqui eu coloco o sinal de menos. E aqui embaixo eu coloco o traço de igualdade, porque aí eu vou resolver aqui a minha subtração. 8 menos 8, meninos, é igual a 0. Ah, professora, e agora? O que a gente vai fazer aqui com o resto dos números? A gente vai descer esses números. Vai colocar exatamente do lado da resolução da subtração aqui, no caso. Então, aqui, ó, eu venho e faço como se fosse um risquinho, só para mostrar que ele foi para baixo, certo? Então, tá. Aí, eu coloco aqui o número 2. 2 é maior, menor ou igual a 2? É igual a 2. A gente tem o 2 na tabuada do 2? Tem. Que número multiplicado por 2 que dá 2? É o número 1. Então, aqui embaixo, a gente coloca 1, justamente para poder fazer o cálculo de multiplicação. 1 vezes 2, 2. Então, aí, o que a gente faz? A gente põe a subtração menos 2, justamente para poder ilustrar a subtração aqui. Faz o traço de igualdade e aí a gente resolve. 2 menos 2 é igual a 0. Eu tenho R$2, gasto os R$2, então fica igual a 0, certo? Tá. E agora, professora, ainda falta o número 4 e o número 7. Então, eu venho, faço um tracinho em cima do 4, só para mostrar que eu vou descer esse 4. Esse 4 vai aonde? Do lado da resolução da minha última subtração. No caso, 2 menos 2 ali, que já deu 0. 4.
é maior, menor ou igual a 2? É maior, então dá para dividir. Tem 4 na tabuada do 2? Tem. Que número multiplicado por 2 que dá 4? É o número 2. Então, eu venho aqui e coloco 2. E aí, a gente faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então, eu venho e coloco o resultado aqui, 4, certo? Do lado do 4. E aí, eu venho com a questão da igualdade, coloco aqui para resolver a minha subtração. 4 menos 4 é igual a 0. Tem mais número para baixar? Tem mais um. Então, o que a gente faz? Faz um tracinho em cima dele, só para ilustrar que a gente vai descer ele. Então, aí a gente vem e coloca ele aqui embaixo. O 7, no caso. 7, eu tenho na tabuada do número 2. Olha aqui para mim na tabuada do 2. Eu não tenho 7 na tabuada do 2, mas qual que é o número que chega mais perto e que é menor que 7? O resultado é 6. Que número multiplicado por 2 que dá 6? 3. Então, eu venho aqui e coloco 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu venho aqui e coloco menos 6, certo? Coloco o resultado, ou seja, a igualdade aqui embaixo. E aí, eu venho e faço 7 menos 6 dá 1. Tem mais número para eu baixar? Não, meninos. Então, o que isso significa? O resultado aqui, ó, deu 4.123, mas teve resto. Quanto que é esse resto? É 1, ok? Tudo bem? Então, eu só vou dividir os números abaixados. Quando sobra aqui no resto, no caso, eu não vou dividir ele. No caso aqui, ó, 1 é maior, menor ou igual a 2? Menor. Então, se é menor, a gente já para por aqui, porque não tem mais como dividir. Não vai dar mais uma bala para cada criança. Futuramente eu vou explicar para vocês como fazer conta com vírgula, né? Com os números decimais. Então, aí eu vou explicar o que a gente faz com esse resto. Por enquanto, não é o nosso caso, tá legal? A gente vai fazer a conta da letra B também, tá? Só para ir facilitando. Aqui no caso, sempre da esquerda para a direita. Qual que é o primeiro número que aparece aqui? É o número 3. 3 é maior, menor ou igual a 3? É igual. Então, aí a gente vai vir aqui e fazer a tabuada do número 3. Então, 3 vezes 0 igual a 0. Lembra, todo número multiplicado por 0 é 0. 3 vezes 1 é igual a 3. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 4 igual a 12. 3 vezes 5 igual a 15. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Se precisar de mais, a gente vai atrás de mais. Vamos fazer o 3 vezes 6 só para já desencargo de consciência. Prontinho. Que número multiplicado por 3 que dá o resultado de 3? 1. Então, eu venho aqui e coloco o número 1. 1. 1 vezes 3, 3. Então, eu venho aqui e faço a subtração. Menos 3, certo? Venho e coloco aqui o meu traço da igualdade para efetuar essa subtração. Tudo bem? Tá, legal. 3 menos 3 é igual a 0. E agora, tem número para baixar? Tem. Então, qual que é o próximo número que eu vou ter que baixar aqui, colocar do lado do resultado da minha subtração? Número 7. Então, eu venho e coloco o número 7 aqui, certo? Beleza. Eu tenho 7 na tabuada do número 3? Não. Mas eu tenho um número que é menor e que se aproxima dele. Qual que é o número menor e que se aproxima dele como resultado? O número 6. Que número multiplicado por 3 que dá o número 6? 2. Então, eu venho aqui e coloco 2. Aí, eu venho e coloco 2 vezes 3 igual a 6. Então, eu já executo a minha subtração aqui, certo? Venho, coloco o meu traço de igualdade para
efetuar a minha subtração. 7 menos 6 é igual a 1. Ah, professora, sobrou, e agora? Tem mais números para descer, então a gente vai dar continuidade na descida desses números. Então, aqui, ó, eu venho e coloco o quê? O número 9 do lado da resolução da minha última subtração. No caso aqui vai ficar o número 19. Ah, legal! 19. Será que tem 19 na tabuada do 3? Vamos olhar aqui no caso. Eu parei no 3 vezes 6, no caso que é 18, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 7 é igual a 21. Opa! Aí, na hora que a gente olha, a gente percebe que passou. Toda vez que a gente vai fazer a subtração, a gente precisa analisar o resultado que se aproxime e que seja menor. No caso, é o 18. Então, que número multiplicado por 3 que dá 18? 6. Então, eu venho aqui e coloco o número 6. 6 vezes 3 igual a 18, certo? E venho e coloco o resultado aqui, menos 18. Menos 18 e executo, então, a minha subtração. Olha lá, começo sempre pela casa da unidade, lembra disso? 9 menos 8 é igual a 1 e 1 menos 1 é igual a 0. Certo? Tem mais número para baixar? Tem o número 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar, fazer o tracinho aqui em cima para indicar que a gente está baixando ele e colocar do lado do resultado da minha última subtração. Sempre assim. 15, meninos, é maior, menor ou igual a 3? Maior, então dá para dividir. Tem 15 na tabuada do 3? Tem. Que número multiplicado por 3 que dá 15? 5. Então, a gente vem e coloca o número 5 e executa a multiplicação. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, aí a gente coloca aqui também e executa agora a subtração. Coloca o sinal de igualdade, justamente para a gente efetuar aqui. 15 menos 15 é igual a 0. Então, eu tenho 15 reais, vou lá e gasto 15 reais, então automaticamente eu não fico com troco nenhum. Tá legal? Então, aí finalmente, tem mais número para baixar? Não. E aqui o resto, não teve resto, né? Porque acabou zerado. Qual que é o resultado, então, da minha divisão? 1.265. Perfeito? Eu vou fazer só mais esse daqui, e aí depois eu vou mostrando o resultado para vocês. Lembra, olhamos o divisor, olhamos o primeiro número da esquerda para a direita. 3 é maior, menor ou igual a 4? É menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um conjuntinho aqui, ó. No caso, a gente vai juntar o número 3 com o número 0. Agora sim, 30 é maior, menor ou igual a 4? Maior, então dá para dividir agora. Então, vamos fazer o quê? A tabuada do 4 agora, certo? Aqui do ladinho para facilitar. Então, 4 vezes 0 igual a 4, 4 vezes 1 igual a 4, ó, 4. 4 vezes 0 igual a 0, desculpa, gente. 4 vezes 2 igual a 8. 4 vezes 3 igual a 12. 4 vezes 4 igual a 16. 4 vezes 5 igual a 20. 4 vezes 6 igual a 24. 4 vezes 7 igual a 28. 4 vezes 8, opa, igual a 32. Vamos parar por aqui, que aí eu acho que com isso aqui já dá pra gente ter uma boa base. 30, não tenho na tabuada do 4, que no entanto, ó, aqui já ultrapassou o número 30. Então, qual que é o número que é menor, que chega mais próximo de 30? 28. Que número multiplicado por 4 que dá 28? No caso, o 7. Então, a gente faz a multiplicação aqui do 7. 7 vezes 4, 28. Aí, depois a gente realiza a subtração, certo? 28 menos 30
Dá 2, meninos. Então, a gente coloca aqui, 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar o número, porque tem número ainda para baixar. 0. Então, a gente vai colocar esse 0 do lado da última subtração que a gente fez. No caso aqui, o número 2. 20. 20 tem na tabuada do 4? Tem. Que número multiplicado por 20 que dá 4? Que número multiplicado por 4 que dá 20? É o número 5. Então, 5 vezes 4, 20. Aí eu venho e faço a subtração. 20 menos 20 é igual a 0. Certo? Tem mais número para baixar? Tem. Tem o número 0. Então, a gente precisa baixar esse 0. Ai, professora, mas e agora? Ficou tudo zerado aqui. Ficou. Só que lembra que todo número baixado a gente precisa dividir? Que número multiplicado por 4 que dá 0? 0. Então, a gente coloca o número 0 aqui no quociente, faz 0 vezes 0, 0. E aí, a gente executa a subtração. 0 menos 0 é igual a 0. E assim, a gente percebe que não tem resto na nossa divisão e que o resultado é 750. Falou? Olha, meninos, eu fiz a letra A, a letra B e a letra D com vocês. O restante eu fiz aqui sozinha, só para dar uma agilizada, né? Que aqui só era a resolução mesmo das divisões. No exercício número 2, ele pede para você trabalhar com os dados de 576 e que esse número seja dividido por 4. Então, eu coloquei um exemplo de problema que eu poderia criar com esses dados aqui. Essa parte em vermelho é a dica para poder identificar qual é a operação que a gente vai utilizar. No caso aqui, eu usei a palavra distribuídos. Então, a palavra distribuídos é em caráter de divisão, no caso, né? Quando a gente vê outras palavras como compartilhar e dividir, também significa, na maioria das vezes, né? Precisa analisar o contexto, que a operação utilizada nesse problema seria a divisão. E nesse último aqui é a correção da apostila, né? Porque eram aquelas duas últimas continhas que estavam faltando lá para a gente finalizar a página 16. Então, aqui está um resultado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E observem bem, veja, antes de vocês apagarem, vê que errou, mas antes de vocês apagarem, veja onde que está o erro, para vocês aprenderem mais, porque é no erro que a gente aprende, tá bom? Um super beijo e até mais!